nascimento de uma pessoa, sua existência e morte são reais para nós. Porque você tem identificado erroneamente o seu próprio eu com o corpo, você pensa no outro em termos de corpo. Nem você, nem o outro é o corpo. Mas do meu próprio nível de compreensão, eu considero a mim e o meu filho como reais. O nascimento do pensamento eu é o próprio nascimento. Sua morte é a morte da pessoa. Depois que o pensamento eu surge, a identidade errada com o corpo surge. Achando-se o corpo, você dá valores falsos aos outros e os identifica com corpos. Assim como o seu corpo nasceu, cresce e perecerá, assim também você acha que o outro nasceu, cresceu e morreu. Você pensou em seu filho antes do nascimento dele? O pensamento veio depois do nascimento dele e persiste mesmo após sua morte. Visto que você está pensando nele, ele é seu filho. Para onde ele foi? Ele foi para a fonte da qual ele surgiu. Ele é um com você. Enquanto você existir, ele existirá também. Se você deixar de se identificar com o corpo, mas ver o ser real, essa confusão desaparecerá. Você é eterno. Será descoberto que os outros também são eternos. Até que essa verdade seja realizada, sempre haverá esse sofrimento devido a falsos valores decorrentes de conhecimento errado e identidade errada. Deixe-me ter o verdadeiro conhecimento pela graça de Sri Bhagavan. Livre-se do pensamento eu. Enquanto o eu estiver vivo, haverá sofrimento. Quando o eu deixar de existir, não haverá sofrimento. Considere o estado de sono. Sim, mas quando eu vou para o pensamento eu, surgem outros pensamentos e me perturbam. Veja de quem são esses pensamentos. Eles vão sumir. Eles têm sua raiz no único pensamento eu. Segure-o e eles desaparecerão. Além disso, a criação deve ser considerada em seus dois aspectos: a criação de Deus e a criação do indivíduo. Dessas duas, o universo é a primeira e a sua relação com o indivíduo é a última. É a criação do indivíduo que provoca dor e prazer, independentemente da criação de Deus. Há uma história que retrata isso bem. Havia dois jovens em uma aldeia no sul da Índia. Eles fizeram uma peregrinação para o norte da Índia. Um deles morreu. O sobrevivente decidiu retornar somente depois de alguns meses. Entre mentes, ele encontrou um peregrino errante a quem pediu para transmitir a informação sobre ele e seu companheiro morto à aldeia no sul da Índia. O peregrino errante fez isso, mas por engano trocou os nomes. O resultado foi que os pais do homem morto se regozijaram pela sua segurança, e os pais do vivo ficaram aflitos. Assim, você vê, a dor ou o prazer não se referem a fatos, mas a concepções mentais. A falsa noção sobre a realidade da pessoa é responsável por isso. Mate Jiva, a alma individual, e não haverá dor nem prazer, mas a felicidade persistirá para sempre. Matar a alma individual é permanecer no ser. Eu ouço tudo isso. Isso está além do meu alcance. Eu rogo a Sri Bhagavan para me ajudar a entender isso tudo. O que é a vontade? Quero dizer, onde ela se encaixa na doutrina dos 5 envoltórios? O pensamento eu surge primeiro, e então todos os outros pensamentos. Eles compreendem a mente. A mente é o objeto,
e o eu é o sujeito. Pode haver vontade sem o eu? Ela está incluída no eu. O pensamento eu é o envoltório intelectual. A vontade está incluída nele. Além desse, temos o envoltório do corpo grosseiro e também os sentidos, com a respiração ou prana, e os órgãos de ação, que formam o envoltório dos sentidos. Os sentidos, com a mente, formam o envoltório mental. Eles são os órgãos dos sentidos. A mente é formada apenas por pensamentos. Ela é o objeto e o eu é o sujeito. Os dois juntos formam o envoltório intelectual. Um senhor polonês, convertido ao hinduísmo, tinha viajado pela Caxemira e trouxe fotos de paisagens da Caxemira, para as quais estávamos olhando. Sri Bhagavan observou com humor. Nós podemos ver esses lugares sem a preocupação de viajar. Agora eu desejo ir para Kailas, um monte sagrado nos Himalaias. Alguém só pode ver esses lugares se estiver destinado, não de outra forma. Depois de ver tudo, ainda haverá mais, se não nesse hemisfério, no outro. O conhecimento implica a ignorância do que se encontra além do que é conhecido. O conhecimento é sempre limitado. Conta a história que Apar era um senhor bem idoso e ainda assim começou a viajar para Kailas. Outro homem velho apareceu no caminho e tentou dissuadi-lo da tentativa, dizendo que era muito difícil chegar lá. No entanto, Apar era obstinado e disse que arriscaria sua vida na tentativa. O estranho pediu-lhe para mergulhar em um tanque próximo. Apar fez isso e encontrou Kailas imediatamente. Onde tudo isso aconteceu? Na cidade de Tiruvaiar, a 15 quilômetros de Tajori. Onde é Kailas, então? Ele está dentro da mente ou fora dela? Se Tiruvaiar realmente fosse Kailas, isso deveria aparecer para outros também. Mas só Apar achou isso. Da mesma forma, dizem isso sobre outros lugares de peregrinação no sul, que eles são as moradas de Shiva, e os devotos os consideram assim. Isso era verdade do ponto de vista deles. Tudo está dentro, não há nada fora. Quanto tempo leva um homem para renascer após a morte? É imediatamente após a morte ou algum tempo depois? Você não sabe o que você era antes do nascimento, mas você quer saber o que você será depois da morte. Você sabe o que você é agora? O nascimento e o renascimento pertencem ao corpo. Você está identificando o ser com o corpo. Essa é uma identificação errada. Você acredita que o corpo nasceu e vai morrer, e confunde os fenômenos relativos ao corpo com o ser. Conheça o seu ser real, e essas dúvidas não surgirão. O nascimento e o renascimento são mencionados apenas para fazer você investigar a questão e descobrir que não há nascimento nem renascimentos. Eles estão relacionados ao corpo e não ao ser. Conheça o ser e você não será perturbado por dúvidas. Você pode me ajudar a me livrar de Maya? O que é Maya? Apego ao mundo. O mundo existia em seu sono profundo? Havia apego a ele? Não, não havia. Você estava lá ou não? Talvez. Então você nega ter existido no sono? Não, eu não. Você agora é, portanto, o mesmo que existia no sono. Sim. O que então levanta a questão de Maya, precisamente agora? A mente não existia no sono. O mundo e o apego a ele são da mente. É isso.
O mundo e o apego a ele são da mente, não do ser. Eu era ignorante no sono. Quem diz que ele era ignorante? Ele não é ignorante agora? Ele é um sábio? A ignorância é agora mencionada pelo ser contaminado aqui. Então o ser era puro no sono. Ele não levantava nenhuma dúvida, não se sentia imperfeito ou impuro. Esse ser é comum a todos, mesmo em um cadáver. Mas nem o homem no sono, nem o cadáver levantam dúvidas. Considere quem levanta dúvidas. É você. Você não existia no sono? Por que não havia imperfeição? O ser puro é simples ser. Ele não se associa a objetos e se torna consciente como no estado de vigília. O que você agora chama de consciência no estado atual é consciência associada que precisa de cérebro, mente, corpo, etc. Mas no sono, a consciência persistiu sem esses. Mas eu não estou ciente da consciência no sono. Quem não está ciente dela? Você admite, eu sou. Você admite, eu existia no sono. O estado de ser é você mesmo. Você quer dizer que o sono é a autorrealização? Ele é o ser. Por que você fala de realização? Existe um momento em que o ser não é realizado? Se houver tal momento, o outro momento pode ser considerado um de realização. Não há momento em que o ser não exista, ou que não seja realizado. Por que escolher o sono para isso? Agora mesmo, você é autorrealizada. Mas eu não entendo. Porque você está identificando o ser com o corpo. Desista da identidade errada e o ser é revelado. Mas isso não responde à minha pergunta para me ajudar a me livrar de Maya, isto é, do apego. Esse apego não é encontrado no sono. Ele é percebido e sentido agora. Ele não é a sua natureza real. Sobre quem é esse acréscimo? Se a natureza real é conhecida, esses não existem. Se você realizar o ser, as posses não serão percebidas. Isso é se livrar de Maya. Maya não é objetiva, para que possa ser eliminada de outra forma. Certo homem que afirma ter sido um discípulo de outros templos de Sri Ramana apresentou uma ação judicial no tribunal pedindo uma declaração de que ele é o superintendente geral legítimo do ashram. Sri Ramana foi examinado na comissão. Havia uma multidão, mas o processo continuou tranquilamente na sala. Seguem-se pequenos trechos da acariação. As respostas de Sri Bhagavan foram bastante espontâneas e polidas. A qual ashram pertence Sri Bhagavan? Ao ashra, além dos 4 estágios. O que é isso? É estar além dos 4 estados comumente conhecidos. Isso vem das escrituras? Sim, isso é mencionado nos sastras. Existem outros do mesmo tipo além de você? Pode haver. Houve algum? Suka, Rishaba, Jadabarata e outros. Você saiu de casa em uma idade precoce porque não tinha nenhum apego à casa e propriedade. Mas aqui existe a propriedade do ashram. Como é isso? Eu não procuro isso. A propriedade é empurrada para mim. Eu não a amo, nem odeio. Elas são dadas a você? Elas são dadas ao Swami, quem quer que ele seja. Mas o corpo é considerado o Swami no mundo. Aquele corpo é esse. Ele se reduz a mim mesmo. Nesse caso, o apego à propriedade agora é renovado. É assim? Eu não a odeio. Isso é tudo o que eu disse. Na vida prática equivale ao que eu digo. Assim como vivemos e nos movemos em questões práticas. Você dá upadesa, instrução espiritual? Você já fez isso? Os visitantes fazem perguntas.
Eu as respondo tanto quanto eu sei. É para tratarem as minhas palavras como quiserem. Isso é alpadeza? Como vou dizer como os outros consideram minhas palavras? Você tem discípulos? Eu não dou padeza do modo cerimonial. Por exemplo, não mantenho um pote para guardar água, fazendo puja para ele e sussurrando para a pessoa. A pessoa pode se chamar de meu discípulo ou devoto. Eu não considero ninguém como meu discípulo. Eu nunca busquei o padeza de ninguém, nem dou padeza cerimonial. Se as pessoas se chamam de meus discípulos, eu não aprovo nem desaprovo. No meu ponto de vista, todos são iguais. Eles se consideram aptos a serem chamados de discípulos. O que eu posso dizer a eles? Eu não me chamo de discípulo ou de guru. Como você aprovou a construção de um templo na montanha sem a autorização prévia das autoridades? Guiado pelo mesmo poder que me fez vir aqui e residir na montanha. Quando você jogou fora o seu dinheiro e suas roupas 1 hora depois da sua chegada a esse lugar, você fez isso porque você não desejava posses. Você nunca tocou em dinheiro e não teve posses por vários anos depois da sua chegada aqui. Como é que agora as doações são aceitas pelo Ashram? Essa prática cresceu em uma fase posterior, porque alguns associados começaram a usar o meu nome para coletar fundos. Eu não aprovei a ação deles, nem os impedi. Então isso está acontecendo. Um homem sai, outro entra, mas o processo continua. Eu não desejo que contribuições sejam aceitas, mas as pessoas não prestam atenção nesse conselho. Eu não desejo dar um conselho ineficaz. Eu, portanto, não as impeço. Já que o dinheiro entra, a propriedade cresce espontaneamente. Por que você não assina seu nome? O autor do livro Autorrealização deu sua resposta a essa pergunta. Além disso, por qual nome eu devo ser conhecido? Eu mesmo não sei. As pessoas têm me dado vários nomes, de tempos em tempos, desde a minha chegada aqui. Se eu assinasse por um nome, nem todos o entenderiam. Então eu costumo dizer às pessoas que buscam autógrafos que, mesmo que elas mostrem a minha assinatura, as pessoas em geral não acreditarão que ela seja verdadeira. Você não toca dinheiro nem outras oferendas, eu creio. As pessoas, às vezes, colocam frutas em minhas mãos. Eu as toco. Se você recebe um tipo de oferenda, por que você não receberia dinheiro também? Eu não posso comer dinheiro. O que eu farei com ele? Por que eu deveria aceitar aquilo com o qual eu não sei o que fazer? Por que os visitantes param no ashram? Eles devem saber o porquê. Você não tem objeção a quem venha e fique aqui, eu suponho. Não, Você também não tem objeção a nenhum período de permanência. não. Se eu não achar isso agradável, eu irei embora. Isso é tudo. No dia seguinte, um advogado devoto perguntou a Sri Bhagavan se o depoimento feito para a comissão causou muita atenção. Eu não usei a minha mente. E então não houve tensão. Que eles me examinem por 1000 dias. Eu não me importo. Na verdade, não pode ser encontrado nenhum indivíduo no mundo que possua todas as qualidades em perfeição necessárias para um aspirante, como mencionados nos Yoga Sutras. Todavia, a busca do autoconhecimento não deve ser abandonada.